o esporte para o nosso filho que tem autismo pode ser um grande desafio. E eu vim contar para vocês no vídeo de hoje como eu fiz para encontrar um esporte que o meu filho gostasse. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia, eu sou mãe do Marco, que tem 8 anos e tem autismo. Se você quiser acompanhar a nossa jornada com o autismo, é só se inscrever aqui no canal. Em um dos meus vídeos eu conto sobre o progresso do meu filho que ele venceu ao conseguir trocar uma faixa de taekwondo, que foi o esporte que ele escolheu para ele. Antes do taekwondo, a gente tentou futebol, a gente tentou natação, que é um também que ele adora, mas eu sempre vivia procurando alternativas de esportes que exigem mais interação social, porque é a maior dificuldade do meu filho atualmente. Quando a escola recomendou o taekwondo, eu imaginei que poderia dar certo, porque o meu filho adora regras, então tudo que é linear, tudo que é previsível, ele adora e ele tenta, se esforça para conseguir seguir essas regras, né? Então, quando ele era pequeno, ele sempre gostava muito de formas geométricas, porque as formas não mudam. Um quadrado, um círculo, um triângulo, infinitas outras, e são aquelas, nunca vai mudar, aquilo sempre vai ser daquele jeito. Ele adora isso. Letras do alfabeto, números, ele é apaixonado por números. Então, quando a escola me sugeriu artes marciais, eu falei, tem um grande potencial, porque é uma regra. Você tem que fazer um determinado movimento na sequência e o seu desafio é de conseguir memorizá-los na ordem e executá-los da melhor maneira, e assim você vai subindo de faixa. Né? E aquela troca de faixa representa um certo poder, né? Representa que você é capaz, representa que você pode conseguir mais e mais e mais. Então eu resolvi muito tentar por esse motivo. E aí vem a primeira dificuldade, que é tentar algo diferente, né? As crianças que têm autismo, muitas delas têm rigidez cognitiva e elas gostam de fazer o que elas já estão acostumadas a fazer, elas não gostam de mudar a rotina. Algo novo é sempre algo muito desafiador. Mas toda vez que eu introduzo algo novo, eu coloco algumas regras nesse novo objetivo. E tem uma coisa que eu sempre falo para o meu filho e para minha filha também, é que tudo o que a mamãe e o papai fazem por eles é tentando fazer o melhor. A gente acha que é importante para o desenvolvimento deles, é importante eles aprenderem isso, e eles depositam uma confiança muito grande na gente quando a gente fala isso. Então, quando eu vim com o assunto do esporte, eu já vim falando, olha, cada um vai ter que escolher um esporte. Por quê? Porque o esporte é importante. Eu dei uma variedade de opções e daí eu fiz algumas regras. Então, pra gente, toda vez que a gente vai experimentar algo novo, muitas vezes vai ser desconfortável quando a gente tentar. A gente não conhece ninguém, todo mundo que tá lá, que já tá lá há mais tempo, pratica esse esporte há mais tempo, então já tem mais facilidade do que a gente que tá iniciando. Então a gente tem que fazer pelo menos 3 meses desse esporte pra gente ver se a gente gosta ou não. E aí foi esse o combinado. O Marco, meu filho que tem autismo, ele entende bem os combinados, ele sabe que a gente segue à risca, né? Então quando eu falei são 3 meses, se você não gostar, a gente tenta outro esporte. Mas, para minha surpresa e para surpresa dele também, ele ficou apaixonado com o taekwondo. E a gente foi para uma aula que era com uma professora que foi antiga dele, então ele já tinha uma referência de quem seria a professora, já conhecia ela. E foi muito mais fácil nesse sentido para ele. Porém, a duração da aula era de 1 hora. E eu notava que ele tinha uma atenção nos primeiros 20, 30 minutos de aula e depois ele já ficava cansado, perguntando quantas horas, quando que ia acabar, e exigia também um tempo de espera que para ele é difícil, que era quando as outras crianças mais habituadas, né, já praticavam esporte há mais tempo, participavam de uma atividade e a gente tinha que assistir, né, porque a gente ainda está aprendendo. Então foi ficando bastante desafiador para ele e era um lugar mais longe pra gente ir, então a gente não conseguia ir 2 vezes na semana, era só uma vez na semana.
e isso fazia com que a gente não conseguisse evoluir tão rápido. Então ele foi ficando muito impaciente, esperando todos os dias pela troca de faixa, e muitos coleguinhas trocavam a faixa e a gente não trocava, né? Eu comecei fazendo taekwondo junto com eles também para conseguir auxiliar. No final das contas, eu falei, não tá dando mais, porque ele tá ficando frustrado, né, com o esporte que eu sei que ele tá gostando, porque todos os dias ele ficava ansioso quando era dia de ir pro taekwondo. Eu tenho que procurar uma outra alternativa, talvez um lugar que seja mais perto da minha casa, que tenha uma aula com menos tempo de duração, que ele consiga participar e fazer progressos mais rápido. Então foi o que eu fiz. Eu procurei uma escolinha de taekwondo mais perto da nossa casa, que dava pra gente ir 3 vezes por semana. Era uma aula que teria mais suporte para auxiliar as crianças que são iniciantes, e a troca de faixa acontecia a cada 2 meses. Então quando a gente entrou, ele aprendeu uma nova técnica toda de novo. E na minha cabeça eu já pensei, 2 meses talvez não seja o suficiente para ele aprender. E já fiquei pensando, né, em que ele ia ficar chateado por ter que esperar ainda mais pela troca de faixa. Mas, para minha surpresa, ele conseguiu fazer a troca de faixa em 2 meses de prática, indo 3 vezes na semana. Nesse meio tempo eu tive que fazer algumas alterações, porque ele e a minha filha treinavam no mesmo horário e a competição entre eles estava muito grande. Então eu tive que separar. Ao invés de levar 3 vezes na semana, eu tô levando agora 4 vezes na semana, mas 2 vezes eu levo o Marco, 2 vezes eu levo a Lisa. Então assim, o progresso ele vem, mas não é de uma forma linear, né? Não é bonitinho, não é no tempo certo. Exige muito da nossa atenção, da gente estar atento pra gente entender o que tá acontecendo, o que é que tá deixando meu filho frustrado, o que é que tá interferindo, por que essa competição tá tão grande, né? Porque o meu objetivo maior era que eles conseguissem praticar o esporte com constância, né? E principalmente o Marco conseguindo interagir. Hoje ele conhece todos os alunos da escola que fazem no horário com ele cumprimenta esses alunos, né? Muitas vezes eles fazem jogos e atividades competindo entre si, e o Marco se comporta maravilhosamente bem. E eu não sabia disso até eu ter vários outros problemas para chegar nesse resultado. Então é isso, não é linear, não é fácil, exige sim, tem dificuldade. Ixi, eu voltei para casa várias vezes tão chateada com alguns comportamentos. Às vezes ele saía da aula gritando com a minha filha porque ela ganhou um jogo e ele perdeu, e um jogo completamente de sorte, né, que eles jogavam ali nos 5 minutos finais do taekwondo. Então assim, são muitos reajustes que a gente precisa fazer, a gente precisa estar atento e a gente precisa acreditar que aquilo vai trazer o resultado que a gente tanto espera. Porque se a gente não acreditar, esse resultado não vem. Fica muito mais fácil desistir, fica muito mais fácil partir para outra ideia, ou às vezes a gente como mãe tem aquele pensamento, ai, vou tentar isso porque isso é mais fácil. E aí a gente tira aquela chance da criança fazer o difícil, conseguir o difícil e mostrar para ela também que ela consegue. É mais importante que a criança entenda que ela consegue do que a gente entender. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Um beijo e até mais!